Bom dia, paz do Senhor. Ainda falando, irmãos, sobre esse tema, discernimento espiritual, como eu já havia começado a falar no vídeo anterior, né? Falando sobre esse tema de discernimento espiritual. Por que que nós temos que pedir ao Senhor o dom de discernir espíritos, né? Que espírito está atuando naquele movimento, né, que está havendo ali dentro da igreja? Eu até compartilhei essa experiência no vídeo anterior. Entra lá para você ver a experiência, né, que eu vivi ali naquela igreja, né, aonde aquele pastor estava ministrando ali demônios na vida das pessoas, né? E o Senhor abriu os meus olhos espirituais para que eu pudesse ver como esses demônios estavam operando e por que tinha pessoas que estavam naquele ambiente que precisavam de libertação, mas não houve oração de libertação, os demônios continuaram ali, as pessoas continuaram normal, né? E acreditando, muitas pessoas acreditou que aquele movimento, né, era de Deus. Tanto é que no outro dia, uma dessas pessoas me ligou e falou assim: nossa, que benção que foi a vigília, né? Mas elas também perceberam o meu incômodo, né? Falou assim: nossa, mas você estava tão quieta, estava tão caladinha, tão quietinha, né? E aí eu falei: realmente, eu não estava muito bem. Ela falou assim: a gente via que você não estava bem. Então, e eu não podia falar o que eu tinha visto, né? Porque o Senhor ainda não tinha me dado essa permissão. E o Senhor me mostrava que se eu fosse falar, né, seriam apenas as minhas palavras, as pessoas não iam acreditar, né? Porque as pessoas acreditam muito naquilo que elas vê, né? Com os olhos naturais, com os olhos carnais, né? Então, assim, falei: Senhor, como que eu vou falar do que eu vi no mundo espiritual, né, sobre o que aconteceu ali naquele lugar, né? Não são todas as pessoas que vão ter esse discernimento para entender o que eu estou falando, né? Então, inclusive, irmãos, eu ainda pensei de falar com os pastores da igreja, né, o que eu vi sobre esse pastor que estava lá visitando e ali naquele movimento, ele estava ministrando ali demônios, né? Então eu pude perceber que o que operava nele também não era o Espírito Santo que estava usando ele. Era um demônio operando ali outros demônios na vida das pessoas. Então por isso que nós temos que ter o cuidado. Às vezes a gente vê uma pessoa que prega a palavra, né, prega bem a palavra, mas que espírito tem na vida dessa pessoa, né? Então assim, que espírito, né, que está se movendo ali naquele ambiente, né? Que espírito aquela pessoa está ministrando na vida dessas pessoas, né? Então, por isso que se nós orarmos e pedirmos ao Senhor o dom de discernimento espiritual, o Senhor, ele vai nos mostrar, né? Ele vai nos mostrar. Então, peça ao Senhor esse dom, porque é muito necessário nos dias de hoje. Hoje nós vemos muitos movimentos espirituais que a gente acha que é o Senhor, mas pode ser que não seja Deus, pode ser que não seja o Senhor. Então assim, a gente não pode ficar enganado com essas coisas, né? Então a gente tem que orar e pedir ao Senhor o dom de discernir os espíritos, né? Quem está trabalhando ali naquele momento, inclusive dentro da igreja. E tem muitos, irmãos, muitos espíritos de engano trabalhando, operando. Eles têm total liberdade dentro das igrejas para operar ali, sabe? E uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, né, é que o demônio, ele também revela não, adivinha, né? É um espírito de adivinhação. Então ele também fala a verdade. Quando ele quer falar para enganar as pessoas, ele também fala a verdade. Ele também profetiza a verdade, entendeu? Então assim, a gente acha: mas o diabo é o pai da mentira. Então se for o diabo, ele tem que falar mentira. Não, ele fala a verdade para enganar, para ele continuar tendo liberdade de agir naquele lugar, entendeu? Então assim, nós temos que pedir muito a Deus, né? Senhor, me dá discernimento espiritual, né? Não deixa qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça para orar, né? Eu sempre faço essa oração quando eu vou visitar uma igreja que às vezes eu não conheço. Eu oro antes: Senhor, que o Senhor entra comigo, né, naquele lugar, que o Senhor me guarda de falsos profetas, de falsas profecias,
de espírito de engano, que o Senhor não deixe que essas pessoas imponham a mão na minha cabeça, né? Então, assim, eu fico orando, né? Pedindo ao Senhor para me guardar. Então, assim, isso é um cuidado que eu tenho. E eu percebi, né, que o Senhor realmente Ele tem me dado essa cobertura espiritual, né? Não é qualquer pessoa que ora por mim, né? E eu sempre faço uma oração, Senhor, né, que se for de Deus, o que a pessoa vai orar para mim e vai entregar para mim, que o Senhor fala comigo antes, né? Que o Senhor me mostra, né, que eu preciso pedir oração para aquela pessoa, né? Ou que aquela pessoa vai vir até mim, que o Senhor me mostra antes, né? Então, o Senhor me mostra antes, né? Então, quando a pessoa vem, eu sei que é Deus, porque o Senhor já me mostrou, falou comigo, que aquela pessoa tinha algo de Deus para entregar para mim. Então, eu faço sempre essas orações e peço ao Senhor para me guardar e me dar direcionamento, né? Me mostrar, né? Se realmente aquilo que vai acontecer vem de Deus ou não, né? Então, assim, eu deixo essa reflexão para a sua vida. Ore a Deus, né? E peça o dom de discernir o mundo espiritual, de ter esse discernimento do mundo espiritual. Aquilo que é de Deus para aquilo que não é. Lembrando aqui que na passagem que eu li, que foi em 1 João, né? Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, eu peço que você medita lá, quando fala lá, né, que os espíritos que é espírito de engano, eles falam para o mundo e o mundo os ouve. Ó, no verso 5, do mundo são, por isso falam do mundo. Uma característica de que é um falso profeta, a pessoa que está pregando é um falso profeta, é porque ele só prega coisas terrenas. Ele vai falar, sabe o quê? Ele vai entrar muito na teologia da prosperidade, vai pregar bênção e só vitória. Ele não fala de renúncia, ele não fala de arrependimento, ele não fala de santificação, ele não fala de céu e inferno, ele não fala do juiz de Deus. Ele não fala, irmãos, ele não fala sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, ele não fala sobre isso. O que ele fala? O que ele prega? Como que o espírito do falso profeta atua dentro das igrejas? O que ele prega? Ele prega coisas terrenas, como diz aqui a palavra. Por isso falam do mundo. Então ele vai falar sobre casa, sobre bens materiais, ele vai falar sobre livramento da perseguição. Que Deus está te livrando da perseguição, não sei o quê. Irmãos, a perseguição ela faz parte de quem é realmente um cristão que está seguindo Jesus. A Bíblia fala que assim como a perseguição fez parte da vida de Cristo, nós como cristãos também sofreremos perseguições. Aí vem um pregador e começa, tipo assim, colocar como se a perseguição não pode haver na sua vida, que é perseguição, que Deus está te dando livramento, não sei o quê. Então, assim, na verdade, são ministrações que nos tiram do propósito. Porque se você não está sofrendo perseguição, irmão, você não está seguindo Jesus de fato, né? Porque aquele que segue Jesus de fato, ele vai sofrer perseguição, e é bíblico, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá na carta ao Timóteo, né? Olha, aquele que deseja viver piedosamente, né, no Evangelho, viver uma vida em Cristo Jesus, não se engane, sofrerão perseguições. Então nós sofreremos perseguições, porque nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros, né? Do céu viemos e para o céu voltaremos, né? Então, se nós somos de Cristo, o mundo não vai nos engolir, o mundo não vai nos respeitar, né? O mundo não vai nos aceitar, né? Ele vai perseguir, né? Porque quem é de Deus, né? As trevas, ela não suporta quem é da luz, né? As trevas têm que sair, as trevas se enfurecem, se levanta, né? Quando chega alguém que está trazendo uma mensagem à luz do Evangelho de Deus, a mensagem que cura, que salva, que liberta, que transforma, né? Então, assim, Satanás, ele fica realmente furioso, né? Então, se alegra na perseguição, porque se você está sendo perseguido é porque você é de Cristo, né? É porque as trevas estão incomodadas com a tua vida, e tem que se incomodar mesmo, irmãos. Tem que se incomodar mesmo, né? Que nós viemos aqui a este mundo para fazer a diferença, amém?
E eu deixo essa palavra aí para você refletir e orar sobre isso. Peça ao Senhor discernimento espiritual.